Bom, pessoal, vou começar. O pessoal já está gravando ali e tudo. Como eu falei para vocês, eu estou sentada aqui porque eu estou com a perna imobilizada. Eu sei que é chato ficar sentada, um ar de tipo, nossa, ela é chata e inalcançável, ela não fica de pé. Não. Sou com uma deficiência temporária, e aí a gente vai até falar sobre isso, está quase que no contexto, só que não é muito o caso. Bom, eu sou Vanessa Tonini, eu trabalho para o W3C Brasil, e hoje a gente vai falar um pouco sobre como que a gente pode fazer a nossa web um pouco mais falante com HTML5 e WYARIA. Eu vou explicar, depois vocês vão entendendo por que a gente tem que fazer a web ser verbosa e falada. Quem é que lê a web? Além de nós que conseguimos enxergar a tela com perfeição, assim, digamos. Além da maioria, não? Porque, bom, o FISLI, para mim, é um evento muito querido. Eu fui pela primeira vez em 2010 e foi a única vez que eu tinha vindo. A gente tinha super expectativa na faculdade, a gente fez uma caravana e todo ano era, tipo, épico, assim, a caravana para o FISLI. E aí eu vim pela primeira vez para o FISLI como estudante, assim, foi super emocionante e tal. E, tipo, o HTML5 era uma coisa que estava recém-lançando, assim, em 2010, o pessoal não sabia nada, as palestras super lotavam e tal. Aí hoje, tipo, é uma honra, assim, para mim poder palestrar aqui no FISLI, e através da empresa que eu estou trabalhando, o NIC. Eu estou muito feliz aqui para conseguir passar um pouco do meu conhecimento para vocês. Bom, eu sou desenvolvedora web desde 2007, eu sou tecnóloga em sistemas para a internet pela Univale, me formei desde 2011, e esse ano eu me formei, fiz uma especialização, terminei minha especialização em desenvolvimento web pela UTFPR, onde eu fiz um trabalho sobre acessibilidade para a web e sobre a WYARIA. E hoje eu trabalho em projetos de fomento à acessibilidade para a web e Open Web no W3C Brasil. E vocês já devem ter notado que eu sou um pouco gaúcha também. Eu já faz 8 anos que eu não moro no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcha, sim. Só que eu moro em São Paulo. E como vocês viram, eu me formei, já morei em outros lugares, assim, fiz faculdade fora e tal. Bom, o W3C Brasil, ele é um escritório de representação do W3C, ele não é o W3C em si, ele só representa algumas ações do W3C internacional. Para quem não sabe, o W3C internacional, o W3C em si, né, ele é o consórcio mundial da web, onde é um grupo de empresas e pessoas interessadas a desenvolver os padrões para a web. Eles mantêm e criam padrões, desenvolvem padrões, para que a web fique cada dia melhor para nós que usamos ela. O W3C, no Brasil, ele é uma iniciativa do Comitê Gestor da Internet do Brasil, e ele é possível ele existe graças ao NIC-BR, que executa todas as ações de interesse do Comitê Gestor da Internet. Lá no stand do NIC, vocês podem pegar mais informações, quem é NIC, quem é CGI, quem é Registro BR, o que tem a ver com o W3C. Aí vocês vão poder tirar mais informações sobre isso. Podem conversar comigo também, que eu vou estar por aí, mais hoje e amanhã. Bom, pessoal, hoje eu vim aqui para ter uma conversa muito séria para vocês. Uma conversa vai ser bem técnica, assim. Esse vai ser o meu único slide um pouco mais engraçado, tá? Mas é que é sério mesmo, é um assunto sério, a gente tem que começar a fazer. Então, a gente vai ter hoje uma conversa franca, além de eu ter que estar sentada aqui, que nem o urso, a gente vai conversar sobre acessibilidade para a web, que é um assunto sério, e como que a gente já vai poder começar a fazer. Então, a minha palestra vai falar um pouco sobre o que são as RIAs, que é o que deu motivação, e foi uma parte que evoluiu, fez a web evoluir num período. O que é o HTML5, o que ele tem a ver com isso. O que é o WYARIA, como utilizar o WYARIA, mais exemplos de utilização, exemplos bem simples, assim. E por que a gente tem que fazer acessibilidade na web?
Então, eu vou explicar a parte técnica para vocês não dormirem no início. Então, vocês já vão prestar bastante atenção, anotar tudo, anotar as dúvidas de vocês, por causa do sorteio, do sorteador. Sorteio não, do brinde que a gente vai dar. E no fim, vocês vão entender, sabe, por que a gente tem que fazer tudo isso que a gente acabou de aprender. Bom, Rich Internet Application, RIA. Eu podia ter botado uma risadinha ali, né? Mas não é. Significa aplicação rica para a internet. O termo começou a ser utilizado em meados de 2002 pela antiga Macromedia, hoje que foi incorporado pela Adobe, para caracterizar aplicações em Flash. Então, em 2002, o Flash começou a ficar popular porque ele fazia coisas mais legais que o HTML naquela época. O HTML estava meio assim, quase que nem se compara com o HTML5, né? Naquela época, acho que era HTML 2, 3 ou 4. As aplicações ricas, elas são aplicações web, no qual tem características de softwares desktop. Então, tipo, o que a gente fazia antes, que tinha que instalar um programa no seu sistema operacional, elas começaram a ser migradas, algumas funcionalidades, alguns tipos de serviços começaram a ser feitos pela web, sem que a gente precisasse instalar um software. E a principal diferença, de acordo com esses caras aí, Jazz McMullen e Grant Skinner, é que um site em Flash, no caso, um site em Flash ou uma aplicação em Flash e uma RIA, é que elas, de um site comum, assim, só de visualização, e de uma aplicação RIA, que também pode ser feita em Flash, ou hoje em HTML5, elas possuem funcionalidades que interagem com dados e manipulam dados. Então, elas não são só ali em conteúdo fixo e não são só tipo apresentação e visualização. Existe uma certa manipulação de dados, uma manipulação um pouco complexa de informações entre servidor e cliente, e máquina, o servidor, né, com banco de dados e tudo, e nós que estamos acessando a aplicação web. Ok. O que é o HTML5 e o que ele tem a ver com tudo isso? O HTML5, ele é uma tecnologia aberta e que nessa versão 5, por isso que é HTML5, ele está na versão 5, ele trouxe para os desenvolvedores uma série de novos recursos para que essas aplicações RIAs pudessem ser também executadas sem depender de uma tecnologia proprietária, como, por exemplo, Flash, depois Flex, depois Silverlight. Todas essas são tecnologias proprietárias. Porém, o HTML5 ele pode fazer a mesma coisa e ele é uma tecnologia aberta, livre de royalties, no caso, né? E todo mundo pode ajudar a contribuir a construir ela, coisa que um Flash, tipo, se tem um bug, alguma coisa, você tem que esperar a bênção da empresa de reconhecer o bug para corrigir. Enquanto no HTML você já publica lá na lista de discussão do padrão e o pessoal já vai lá e tenta arrumar, entendeu? Bom, nos dias de hoje, a gente navega em sites, redes sociais, portais, aplicativos, sem saber que eles às vezes são aplicativos, eles são RIAs, são aplicativos ricos para a internet, ou eles contêm partes dessas interações ricas. Então, por exemplo, de aplicações ricas, quem usa aqui Google Drive, lá pelo browser? Tipo, todo mundo. Você pode usar ele pelo browser, né? Você pode fazer o upload pelo browser, você também tem a versão desktop, né, que é praticamente a mesma coisa, só que o desktop você consegue botar e esperar ter internet para sincronizar. E o Google Drive, ele é uma aplicação rica, tipo, você consegue arrastar um arquivinho, botar dentro de uma pasta, você consegue clicar com o botão direito e ter outras opções, além daquelas funções padrões do botão direito. Então, isso é um exemplo de aplicação rica. Chats das redes sociais, a gente consegue ter um load, tipo, uma interação na hora, assim, com dados, carregar conversas anteriores.
Então, algumas redes sociais também, os chats podem ser considerados aplicação rica. Interfaces para gerenciamento de arquivos em nuvem, que é a mesma coisa do Google Drive, né? Então, eu já botei ali, né, Google Drive. O Google Drive ali no primeiro eu falei, só a interface de gerenciamento, mas o próprio ferramenta de fazer slides, a spreadsheet, o doc, que você consegue criar um documento ali, uma spreadsheet, e você exportar, aquilo tudo é aplicação rica, porque é tudo feito com HTML, CSS, JavaScript e algumas outras tecnologias. E são exemplos práticos assim, de aplicações ricas já feitas com as tecnologias abertas da web. Uma caixa de e-mail, que você também consegue arrastar e-mail, arrastar as mensagens, fazer coisas assim. Reprodução e edição de vídeos e músicas. Então, tipo, lá no YouTube, você já tem uma ferramentinha ali no browser, usando o HTML ali, que é feito no YouTube, para editar o seu vídeo, para deixar ele melhor, botar uma música. Edição de imagens. Eu coloquei uns links aqui, mas acho que eu não tenho internet, então não vou clicar para não ficar feio. Mas aqui, depois eu vou disponibilizar a minha apresentação, vou botar na hashtag lá do Twitter, do Feasly, aí vocês meio que procuram. Mas, assim, a edição de imagens, tem esse aqui, ó, tem até um linkzinho ali embaixo, sdk.img.ly. Ele é um editor de foto online, então, tipo, tudo que o Instagram faz, tipo, botar filtro, arrumar, fazer crop, ele faz, só que tudo via browser. E ele se orgulha de dizer no site que ele é todo em HTML5. Editores de código-fonte, como a gente já conhece, tipo CodePen, GitHub, tem mais Dribbble, tem vários editores de código-fonte. Compartilhamento de tela e controle desktop, tipo Join.me, alguma coisa assim, tipo, já são exemplos de aplicação rica, etc, etc, etc. O iArea. O que é o iArea? Desde 1998, existe um grupo de iniciativa de acessibilidade para a web, que se chama WAI, Web Accessibility Initiative. E ele é dentro do WPC, esse grupo. E ele participa das construções dos padrões para que eles sejam acessíveis. E a primeira grande documentação publicada por esse grupo foi o WCAG 1.0, em 1998. Então, desde 1998... Quer dizer, antes, né, porque em 1990 foi publicada. Então, tipo, há uns 2 anos antes, 96, eles já estavam escrevendo essa especificação sobre acessibilidade, para vocês verem como isso não é uma coisa tipo, e agora existem pessoas com deficiência. Não é bem assim. Agora elas estão... Não, elas já estão, muito tempo, tipo, desde que os computadores foram lançados, eles também estão usando. E o WCAG, hoje, ele está na versão 2.0, e uma das principais características do WCAG é que ele ficou do 2.0, entre o 2.0 e o 1.0. O 2.0 foi lançado em 2006, eu acho. E a principal é que o documento, que era muito técnico, era tipo de engenheiro para engenheiro, agora ficou super fácil, porque pessoas que não têm muito conhecimento técnico conseguem ler e entender o que está escrito ali. Tipo, o que é acessibilidade, uma cor com contraste, uma letra com um fundo com pouco contraste, a pessoa não vai conseguir ler. Tipo, não dá para botar letra cinza com fundo cinza, a pessoa não vai conseguir ler, não tem contraste, coisas assim, sabe? Então, o WCG, ele é Web Content Accessibility Guidelines. Então, eles são guidelines para conteúdo da web acessível. E os princípios dele é que a sua aplicação tem que ser perceptível, então tem que ter partes perceptíveis, as pessoas consigam perceber, elas consigam operar, trabalhar e operar facilmente no seu site, tem que ser compreensível, ele tem que observar e entender seu site, as coisas que tem, os comandos, os ícones, tudo. E ele tem que ser robusto, o conteúdo tem que ser coerente, as coisas têm que serem coerentes. Tipo, o robusto, ele é a compilação de todos os outros princípios, mais o conteúdo em si. E, em 2008, esse grupo WAI,
ele criou a especificação para estender os recursos de acessibilidade na web, especialmente do HTML5 e suas aplicações ricas. E esse aqui o print da especificação lá do documento, e vocês podem ver que dia 20 de março de 2014, ele virou uma recomendação. Então, em 2008, eles publicaram o primeiro draft, o primeiro rascunho, e agora, em 2014, virou uma recomendação. Ou seja, todos os navegadores, todo mundo que interpreta o web, não digo que é obrigado, mas se ele não implementar isso aqui, ele vai estar fora do mercado, ele não vai estar acompanhando a evolução do mercado. Então, nessa especificação, tem como você, desenvolvedor, fazer suas aplicações, e também tem como as pessoas que desenvolvem browsers, as empresas, fazerem implementarem essa documentação. Então, a ARIA significa Accessible Rich Internet Applications, aplicações ricas e acessíveis para a internet. E elas definem uma forma de tornar o conteúdo de aplicativos web mais acessíveis para pessoas com deficiência. Ele contribui especialmente para conteúdo dinâmico, ou seja, conteúdo que se atualiza sozinhos, sem intervenção do usuário, e controles avançados de interface, esses que são desenvolvidos com HTML5, JavaScript e tecnologias relacionadas. O pessoal costuma falar muito sobre coisas em Ajax, mas é que hoje a Ajax até tem ainda coisas, mas tem mais outras tecnologias diferentes também, que são similares ao Ajax, que também se aplica a recomendação do WAI-ARIA. Qual é a diferença do WCAG e do WAI-ARIA? As WCAG, que são as diretrizes, elas utilizam a semântica do HTML para tornar o conteúdo acessível. Então, ela não cria nada, ela só ensina como você usar o HTML do jeito que ele é, de forma certa e semântica e acessível. E o WAI-ARIA, ele é uma especificação de atributos que muda a semântica. Ele muda a semântica, ele hackeia o HTML. e isso que eu estava pensando ontem, eu estava, nossa, ele muda a semântica, então ele hackeia, é verdade, está certo falar. E ele muda a semântica dos documentos HTML para tornar o conteúdo acessível. Então, nem sempre vocês vão entender por quê, eu vou dar exemplos, por que é isso aí, por que eu vou querer dizer que uma UL, ela é um combo box, um select. Às vezes acontece, né, da gente ter que usar essas tags para criar um combo box. Aí vocês vão ver mais para frente. E como a gente vai utilizar? Agora vem a parte bem extensa, porque eu vou destrinchar toda a documentação aqui. Vou tentar, deixa eu ver qual é o meu tempo. Tá, temos mais uns 20 minutos. E eu vou explicar para vocês como o WAI-ARIA está escrito e desenvolvido para vocês saírem daqui e já poderem, quando começarem a escrever o HTML de vocês, já começarem a abrir a documentação e escrever. Então, o WAI-ARIA, ele funciona como uma extensão ou um framework do HTML5. E ele trabalha apenas com edição ou manipulação dos atributos das tags HTML. Então, o WAI-ARIA, ele é um conjunto de atributos para serem usados em conjunto com o HTML, com as tags do HTML. E esses atributos, eles têm categorias. Eles podem ser do tipo role, tipo state ou tipo property. Então, uma tag, ela pode estar dizendo que tem um escopo, que aquele conteúdo é um escopo de determinado tipo, ou aquela tag ela está num estado, por exemplo, ela pode estar desabilitada ou habilitada, ela pode estar fechada ou aberta. E property é uma característica, ela pode ser, essa tag, ela está com autocomplete, então ela tem uma característica de autocomplete, ela tá bloqueada, bloqueada é estado, mas ela tem características diferentes. Aí mais para frente a gente vai ver quais são elas. E aqui é um exemplo de um pedaço de um form usando o WAI-ARIA. E aqui tudo que está em azul
aqui eu não botei porque repetiu, tipo, é role também, mas esse aqui é um formulário com a área, onde eu tenho um formulário de busca, e aí eu botei que ele é do escopo search, e aqui eu botei um input type search com combo box, e ele vai ter um autocomplete, então quando eu estiver digitando os termos da minha busca, ele já vai carregar isso aqui. Ele sozinho não vai carregar, porém, tu tem que programar isso com JavaScript. Porém, você vai dizer para o seu usuário, com esses comandinhos aqui, você habilita para o usuário que usa leitor de tela, que aquela campo de busca está aparecendo umas sugestões para você dar um autocompletar nossa palavra. Então, aqui são mais, aqui é uma property, um atributo do tipo property, e aqui é um atributo também property, e aqui é um atributo do tipo state. Então, aqui eu digo se ele está selecionado, true, ou não está, false. Então, tipo, aqui ele já vem com um selecionado, por exemplo. O que eu vou explicar também, explica esse diagrama que tem na documentação. Que esse aqui é a diagrama das relações dos atributos com as tags. Então, nossa, eu fiquei muito tempo, assim, eu fiz minha monografia em cima dessa documentação, e eu estou meio que explicando mais mastigado o que eu estudei, e eu fiquei muito tempo para entender esse diagrama aqui. E o que eu vou botar nesses slides explica esse diagrama. Bom, vou começar explicando sobre aquele primeiro atributo chamado role. E esse role, o atributo role, ele não é um atributo do área, ele é um atributo, tipo uma extensão do HTML5, ele tem a própria documentação dele, e ali eu botei, ó, desde 2013, o role já entrou para o HTML5. Então, o atributo role, ele é uma extensão, tipo, do HTML5, ele não está na documentação, eu não sei se ele está na documentação original, mas ele também não está no área. No área, o que tem do role no área é o que é cada valor que vai para o role. Então, o role, ele é uma extensão do HTML5, porém, seus valores, os valores permitidos para preencher o role, ele está dentro da documentação do área. Roles categorizados. Quais são as categorias do roles? A gente tem roles. Roles é tipo papéis. Tipo, o que é aquele determinado elemento? Qual papel ele está executando? Então, tem o do tipo abstrato, tipo widget, tipo de documento, estrutura de documento, e de tipo landmark, que é ponto de referência na tela. Os roles abstratos, eles são tipo... eles servem só tipo para ser um papel, eles têm um papel taxonômico, eles propõem definir conceitos gerais, eles são papéis abstratos, utilizados para ontologia e não devem ser utilizados para conteúdo. Tipo, eu não entendi nada que tu falou. O que quer dizer? Eles são tipo, quem é programador aqui sabe um pouquinho de programação? Tá, um pouco mais que a metade. Tipo, o Abstract Role é tipo uma classe abstrata. Ela não tem implementação. Ela só serve para definir um conceito geral. Então, ela só cria tipo assim, ó, esses atributos são do tipo abstrato. Então, dentro deles tem os filhos. Ali nesse diagrama aqui, ele mostra que, tipo, aqui tem do tipo widget. Isso aqui é um role, só que a gente não usa role tipo widget. Porque isso aqui é só um conceito. E aqui, na própria recomendação, diz, não devem ser usados para conteúdo. Então, eu não tenho exemplos de abstract roles no código, porque não se faz isso. Eles são só conceitos gerais. Ninguém usa uma classe abstrata para programar lá, tipo, executar ela. Tu vai depois ter uma instância que vai implementar ela, né? Certo? Não sei se estou falando besteira. Eu não sou tão programadora. E aí, a gente tem 12 tipos de abstract roles, são esse aqui. Tem lá na documentação tudo separadinho, vocês podem acessar. E depois, agora, a gente tem widget roles, que a gente pode usar dentro do seu código HTML. Eles agem como componentes autônomos de interface ou componentes compostos. Ou seja, eu posso ter um componente que é sozinho, ou eu posso ter um composto, que é um componente que tem vários componentes autônomos. Os componentes compostos são esses aqui, combo box, grid, list box, menu, e que você vai colocar, tipo,
dentro de uma tag. Então, role combo box, role grid, se for uma tabela, sei lá, um grid. Role tree, se for um esquema do tipo árvore. E assim você pode definir um escopo. E os widgets de componente de interface, eles são soltos, eles podem ser usados sozinhos, porém tem alguns que têm tipo um pré-requisito. Lá na documentação tem isso, tipo, o tree, ele tem o tree item, se eu não me engano, ó, lá embaixo. Então, para usar o tree item, ele tem que estar em Python ter o tree, entendeu? Um elemento mais ou menos isso. Mas isso vai vendo aqui, você vai entendendo como funciona. Como o HTML e o CSS, a gente tem que decorar trocentos trecos, tipo, trocentas tags, trocentas propriedades, trocentos tipos de jeito de decorar valor. E uma nova recomendação do W3C também, tem que decorar 300 negócios ali do IARE, para você conseguir. Não decorar, do mesmo jeito que a gente aprendeu HTML, que a gente aprendeu CSS, a gente vai conseguindo aprendendo o IARE, a gente vai abrindo a recomendação, vai lendo artigos de blog, e aí a gente vai pegando o jeito, sabe? Exemplos. Eu tenho um exemplo de widget aqui, vamos ver. Que é do tipo listbox. Por exemplo, aqui. Aqui eu hackeei o meu HTML. Eu vou abrir aqui o código-fonte. Qual é a sua fruta favorita? Então, eu tenho tipo um negócio para selecionar. Eu podia ter feito com o select do formulário, tag select. Porém, eu fiz uma div com uma lista. Então, tipo, div com uma lista, qual é a semântica disso aqui? Para um leitor de tela ou para um buscador? Tipo, ele vai dizer que é só uma lista. Ele não vai dizer que isso aqui é um combo box, um lugar porque eu posso selecionar uma opção. Então, aí começa a questão em que você pode tipo, hackear o HTML. Então, aqui eu vou dar um inspect element e vocês vão ver. Ou eu posso abrir Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, eu criei uma div que não tem valor semântico nenhum e coloquei no UL que ele é um list box e com o escopo list box, e aqui eu tenho o option. Na verdade, esse list box ele tinha que estar aqui, eu botei errado, desculpa, gente. Então, tipo, seria aqui, na verdade. Porque daí o selecione já estaria, né? Role list box. Porque daí o selecione já seria como se fosse um pouco disso. Então, tipo, todo esse componente que eu criei aqui, ele não tem muito o valor semântico que ele deveria ter. E com os roles eu consigo definir esse valor semântico que ele deve ter, entendeu? Então, aqui começa a questão daquela do semântica, de conseguir hackear a semântica original do HTML. Ok. Eu tenho outro... que é a do text box, se eu não me engano. E aqui no text box, o que é o text box aqui? Eu poderia ter usado um text area input também. Porém, fazer conta que eu tenho um CMS que eu posso pegar, clicar aqui, já sair editando e apertar salvar. Que é o que está acontecendo, já tem muita gente fazendo isso. Como assim? Mas isso aqui não é um input type text, ou não é um text area, entendeu? Isso aqui é uma div. E eu estou conseguindo editar, sabe por quê? Porque eu estou usando aquele novo atributo do HTML5 chamado Content Editable. E aí, eu usei nele o role text box, porque ele está se comportando como text box. Então, ele tem que ter essa semântica para o usuário que não enxerga a tela, ou computadores, máquinas, conseguirem interpretar que ali tem um input, tem uma entrada de texto. Então, esse aí é um outro exemplo de um tipo de área usando o widget, com o role do tipo widget. Vou voltar ali na minha palestra. Ok. Document Structure Roles. Descrevem apenas estruturas que organizam o conteúdo. Gente, vocês estão anotando a dúvida? Eu estou falando muito baixinho, não sei. Não esqueça de anotar as dúvidas, porque daí ganha os 5 primeiros vão ganhar o roteador ali do CIMET. Tá. Voltando, depois do intervalo comercial, desculpa. O Document Structure Role, ele descreve apenas para estruturas de conteúdo.
A estrutura de conteúdo geralmente não tem interatividade. Então, ali eu tenho um conteúdo. Eu posso botar um conteúdo de texto dentro de uma div. Div não tem valor semântico. Como é que eu vou definir que aquilo ali é um texto importante? Então, eu posso usar, de novo, o atributo role e definir uma semântica através de um valor do tipo document structure. Então, eu posso ter tipo uma div com role article, eu posso ter uma div com um background de imagem e role imagem. E assim eu tenho vários, tipo heading, math para mathml, eu acredito. Definition, documents, toolbar, e tudo isso ele não define um widget, ele define um pedaço de conteúdo, tipo, um pedaço que tem informação de conteúdo, uma notícia, um blog, alguma coisa assim. Um exemplo aqui foi esse que eu falei para vocês. Eu tenho aqui um HTML com 2 imagens. Essa imagem aqui, ela é uma div com background. E essa aqui é uma imagem no HTML. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui uma div, não tem nada dentro dela, porém ela tem uma class, foto, e aqui eu tenho um background que está chamando a logo do W3C aqui. Tipo, isso aqui não tem valor semântico nenhum. E existe aquela coisa, tudo que é conteúdo, tudo que é imagem de conteúdo, põe no HTML. O que é imagem de layout, que não significa nada, põe no CSS. Só que, às vezes, você pega um negócio já legado, você pega um jeito que, assim, não vai dar dessa vez para botar uma imagem dentro do HTML, vamos ter que fazer por CSS. Sei lá, aconteceu um negócio assim. Aí você pega, para dar valor semântico àquela div que está vazia, você põe que ela é uma imagem. E é muito legal, porque assim, se você... Eu vou ligar aqui o VoiceOver, e aí vai ficar um pouco chato, porque aquele VoiceOver é um pouco chato. O VoiceOver é uma tecnologia assistiva do Mac para pessoas que não têm uma boa visão ou não enxergam, porque elas possam utilizar o computador. Comand F5 aqui para o Mac. Para o Windows existe... Estrutura e role, IMG janela, possui foco de teclado. Depois eu falo para os outros. Daí assim, se eu dou um tab aqui... Atualmente, você está em uma lista dentro de um HTML contente. Para mover-se entre 11 itens desta lista, pressione Ctrl, opção, seta direita ou Document Structure Role, Space com aplicativo, Space com Chrome contendo janela Document Structure Role, IMG, espaço em tela cheia. Visitado link, IMG. Lista não encontrar. Document Structure Role. Show all button. Close button. Show all document structure role. IMG HT. Document structure role. IMG developer tools file. Document structure. Show all button. Tá. Close button. Não, show all documents. Developer tools file. Calma aí, / user. Peraí. full screen? Putz, é muito difícil. Vamos ver. Sheet presentative space com aplicativos Firefox. File da Chrome. Quieta. Document structure role. E mudo. Peraí. Vamos ler. Claro que pessoas com deficiência, tipo, não enxergam, elas não enxergam nem o teclado, né? Então, elas vão tudo por teclado. Eu estou aqui vindo com um cursor porque, né, eu quero tentar agilizar aqui, que eu não tenho tanta agilidade como as pessoas cegas têm. Vamos ver. Ele passa por tudo aqui. Vamos ver. Pronto, aqui. Gente, a gente apresenta tudo tão bonitinho, chega na hora, não consegue. Não. Aqui. Aqui eu tenho uma div. Isso é engraçado, porque assim, ó, eu tenho uma div aqui, e ali tem lá embaixo tem tudo que ela está falando, ó. Eu vou tirar esses links aqui, porque esses links estão me atrapalhando. E a div, ela não tem valor semântico, né? Então, deixa eu desligar. Deixa eu tirar isso aqui, que esse link está me atrapalhando aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho a letra. Ficou grande. Ok. Aqui. Agora acho que vai rolar. Vamos ver. Ativado Chrome, Document Structure Role, IMG janela, Document Structure Role, Show all button. Não. Document Structure Role, File, Aqui. Título 2 itens.
Document Structure Role. Visitado link. IMG. Document Structure. Visitado link. Document. Visitado. Doc. Lista não encontrada. Lista não encontrada. Document Agora não tá Structure. saindo. Vai Visitado. pra baixo. Document Structure. Show all button. Document Structure Role. IMG HTML Content. Então, assim, isso aqui é uma div. E ele já está me dizendo ali que ali tem uma imagem, que é uma Você está imagem. atualmente em um HTML Content. Show all button. Documents, show all button, full screen button, new tab button, new tab, document, structure, que acontece? structure, role, IMG, HTML, content. Quando você põe uma div, ele não reconhece que é uma imagem. Você está atualmente Porém, se você usa desativado. o document, o role IMG, ele começa a passar a interpretar aquele div como se fosse uma imagem. Então, para o leitor de tela, ele vai dizer IMG, é uma imagem. Então, ele não vai dizer assim, aquilo ali... se não tivesse esse role ali, ele não ia nem passar por ali, porque não ia ter nada para ele. Para o leitor de tela, ia ser um container vazio, sem nada, uma div. Ele não ia ler, porque não tem texto dentro. Ele ia só passar por aquele que é imagem HTML. Então, só para dizer assim, que ali ele já começa, tipo, hackear. Ele está dizendo que uma div... para o teu browser e para o teu leitor de tela, que aquela div é uma imagem. Então, aí já começa os hacks. Ok, vamos voltar lá, senão a gente vai perder muito tempo. Landmark Holes, pontos de referências. Esse aqui é o mais famoso, assim, o mais comum. Quando a gente baixa o WordPress, Drupal, se eu não me engano, já tem também. Já vem com os roles de landmark, que são pontos de referência na tela. Eles mapeiam as partes da aplicação e ele substitui aquele antigo pular para conteúdo. Porque era muito rude, assim, sabe? Todo site tem lá, pular para conteúdo. Se seu site já tem HTML5, não precisa mais fazer o pular para o conteúdo. Porque a maioria das pessoas que usam os leitores de tela, elas já sabem que existe uma função que mostra para ela todos os pontos de referência da tela. Então, aqui... eu posso dizer que uma parte da minha tela é banner, que é o principal, é a capa. Primeira coisa que a gente abre o WordPress, tem lá aquele whole banner. Tipo, what? A primeira vez que eu vi aquele whole banner, uns 3 anos atrás, meu Deus, que é isso, gente? Aí eu apaguei assim, isso aqui é lixo de código, só pode, né? Eu não sabia. E, geralmente, não. E aquilo era para facilitar a acessibilidade. Eu fiquei sabendo, depois, quando eu comecei a estudar. E, mesma coisa, eu posso dizer que é um formulário, que ali é o conteúdo principal, ali a outra parte é um menu. E aqui tem um exemplo... faltou o link certo. Espera aí. Assim. E aqui eu tenho, por exemplo, o site do W3C. E aí eu vou ligar o VoiceOver aqui. Vou desligar a voz porque não precisa. Eu vou apertar o comando do VoiceOver, que serve para mostrar para a pessoa todos os landmarks que tem naquela tela. Aqui não é regiões ativas, não é seletores, não é caixas, não é links, não é títulos, não é spots, pontos de referência. Aí, no momento que eu achei os pontos de referência do site aqui, essa opção, eu vou apertando para baixo, olha ali como ele já vai marcando. Ó. Eu quero pular direto para o banner, eu quero direto para a busca desse site, eu quero direto para a navegação, eu quero direto para o conteúdo principal, eu quero ir direto para o sidebar. E lá embaixo, esse content group está lá embaixo no footer. Então, isso aqui já, tira aquela necessidade de, vou ter que botar pule para o conteúdo escondido com CSS, mas daí dá problema de otimização para buscadores, sei lá. Não, só usa esse aqui. E aí você já resolve o problema do pule para conteúdo, entendeu? Vocês podem até justificar se alguém tiver que fazer projeto de acessibilidade isso. Inclusive tem artigos em blogs, inclusive do pessoal que escreve a especificação falando que foi feito para isso mesmo, porque o pule para conteúdo era muito rude, assim, sabe? Aquela coisa, destoando as pessoas. Antes de estudar para acessibilidade, eu não sabia que pular para conteúdo era um negócio de acessibilidade. Eu pensei que era, sei lá, só um negócio para clicar, facilitar. A gente não tinha muita noção, né? Isso aqui é um exemplo do landmark. Deixa eu desligar o VoiceOver. Não, querido, sai. Pronto. Então, esse é o exemplo do landmark. Acabou os roles. Então, como a gente reviu, tem role, o abstrato a gente não usa, o widget
para partes interativas com interação, a gente tem de documento para textos que a gente quer alterar, o exemplo da imagem, e a gente tem o de landmark para criar pontos de referência. Então, os roles, eles definem papéis e alteram a semântica. Isso. Agora, os states e properties, eles funcionam com... além dos roles, existem os atributos específicos do área, e eles podem ser utilizados em conjunto com os roles. Então, tipo, tem um role que habilita determinado atributo. E também tem os atributos globais, que podem ser utilizados em qualquer tag, independente de estar num escopo de um role, por exemplo. Existem states e properties de widget para ajudar o role widget. Live region, drag and drop e relationship. Os de widgets, eles são específicos para a interface de usuário, que é aquela parte da interface rica. Então, o role e os atributos de widget, eles são para interfaces ricas, basicamente. Ideal para GUIs, que é Graphical User Interface, e aplicações ricas. São utilizados para apoiar o role do tipo widget. E aqui eu botei a lista de atributos do tipo widget. Todos os atributos do área, eles começam com área. Então, é muito fácil achar, muito fácil identificar. Lembrando que o role, ele é uma extensão à parte. Ele não é do área, mas é o área que define o valor dele. É um pouco confuso. E aqui é os atributos do área. Então, tipo, os do tipo widget são todos esses. E o que eu botei em amarelinho, eles são do tipo state. E os que estão em cinzinha, eles são property. E lá e os que têm um asterisco, eles são globais. Então, tipo, um área disable. Uma div, um input está desabilitado, não posso botar em edição. Como é que o usuário vai saber? Por que ele não está conseguindo? Ele está dizendo que é um input, mas eu não sei por que ele não está funcionando, não estou conseguindo digitar. Ele vai estar dando aquele de não conseguir fazer o negócio. Aí, com área, ele vai conseguir falar, não, está desabilitado. Então, o cara não vai ficar insistindo, tentando digitar, pensando que é um bug. Daí tem aqui, por exemplo, área label, que você pode pegar o conteúdo de uma div e dizer que o conteúdo daquela div rotula determinada parte de outro componente. Então, tem umas coisas loucas assim, que é muito legal. Acho que eu tenho um exemplo aqui, deixa eu ver. O exemplo que eu tenho aqui, eu copiei eu baixei lá da faculdade de Illinois, que é uma das mais famosas, que eles têm vários exemplos de como fazer área. E aí, esse exemplo aqui, ele só marca e desmarca. Só que isso aqui é um checkbox normal, óbvio. Não é. Tipo, por exemplo, aqui, ele está usando, em vez de botar o checkbox, ele está usando uma imagem. Então, ele já está usando JavaScript aqui. E toda vez que, ele está usando GIF ou unchecked. Então, como é que o usuário vai saber se está checado ou não, se ele está usando imagem? Porque ele fez ele queria ter um estilo diferente para o checkbox, só que ele não sabe fazer com HTML, com CSS, então, para agilizar, para quebrar o galho, ele fez com imagem no Photoshop, criou uma imagenzinha, um gifzinho, ou baixou em alguma coisa, e aí ele precisa dar um conteúdo semântico, porque ele não sabe quando que ele vai conseguir dar manutenção para aquele código. Então, ele vai assim, vou deixar assim, porque eu não sei quando que eu vou conseguir mexer de volta, né? Porque eles querem isso aqui para ontem, e aí, sabe como é que é, né? E aí, com o área aqui, eu coloquei role checkbox e o área checked true. Isso aqui é um estado, então ele está me dizendo que eu estou marcado ou não. Com o JavaScript, eu consigo manipular, deixa eu ver aqui. Está vendo ali onde tem o true e o false? Eu manipulo os atributos, o valor dos atributos de acordo com a ação do usuário. A gente já mexe com JavaScript para quase tudo na tela. Então, a única coisa que você vai fazer é alterar o valor de um atributo área para ajudar na acessibilidade. Porque o área sozinho, ele não se atualiza assim, tu põe false, tu vai lá clicar, ele já vai saber que tem que mudar para true. Então, isso vai ser programado via JavaScript, que é o caso desse exemplo aqui. E aqui ele fala que ele usou quais os states, quais os roles. Atributos de Live Region, esse aqui eu vou usar o VoiceOver, vou tentar ver se vai funcionar de novo, porque na hora de apresentação sempre dá pau.
O Live Region é específico para regiões de conteúdo dinâmico, servem para indicar o local onde irá receber atualizações de conteúdo e habilitam as tecnologias assistivas a perceber se o conteúdo da região demarcada foi modificado. Como assim? Eu não entendi nada. Lembra quando a gente tem aqueles forms para preencher e você tem que escolher... eu sou pessoa física. Então, você mudou ali, pessoa física, marcou, ou um select. Aí apareceu o campo de CPF. Não, mas eu quero... Não vou registrar na minha empresa, então. Vou lá, mudei para pessoa física. Ele foi lá, tirou o de CPF e botou um de CNPJ. Ele fez uma atualização dinâmica, não precisou... Quando você fez essa alteração ali, aquela escolha, ele não recarregou toda a página. Ele carregou só um pedacinho da tela. E quando esse tipo de coisa acontece, como é que a pessoa cega vai perceber? Me diz uma coisa, não tem como. O único jeito é utilizando os atributos de Live Region. Então, eles habilitam essa percepção para a máquina, para que a máquina consiga avisar o usuário que ali tem um conteúdo dinâmico. O que isso acontece? Quando a gente tem slides, aqueles banners com slider, como é que ele vai ficar percebendo que aquilo está mudando, que está trazendo uma informação nova? É outro exemplo de como aplicar. E os Live Regions, ele pode ser aplicado a qualquer elemento, são todos globais. Então, e eles são bem pouquinhos, é o Area Atomic, Area Busy, que é um estado, é um state, a Area Live é o mais comum, e o Area Relevant. Eu tenho aqui um exemplo, que é aqui, ó, tá vendo que aqui é a área dinâmica. Eu vou só mudar para alterar em menos tempo. Ó, aqui, mudou, nova mensagem. Aí daqui a pouco, ó, você tem 3 mensagens novas. Aqui está mudando, sabe? Está com JavaScript, ele está programado para ficar atualizando. Vou tentar fazer aqui o... De teclado. Você tem 3 novas mensagens. Fulano adicionou você. Fulano adicionou menos sinal de selecionado. 3. Live Regions HTML. Área dinâmica. Link. HT Polity. Nível de educação pop. Menos sinal de selecionado Polity. Nova mensagem. Você tem 3 novas mensagens. Polity. Nível de educação pop. E app batendo. Você tem 3 novas mensagens. Polity. Nível de menos sinal de selecionado Polity. Polity. Nível de educação pop. E app batendo. Fulano adicionou você como amigo. Área dinâmica. Área dinâmica. Nova mensagem. Vamos ver agora. Nova mensagem. Você tem 3 novas mensagens. O problema do VoiceOver é que ele, toda vez que Você tem 3 novas mensagens. Fulano adicionou você como amigo. Que o VoiceOver, ele fica botando, você tem nova mensagem, você tem nova mensagem. Mas no leitor de tela do Windows, que é o JAWS ou o NVDA, ele não fica dizendo assim, nova mensagem. Não sei o que aconteceu. Você tem 3 novas mensagens. Você tem 3 novas mensagens. Então, ele consegue perceber. Você tem 3 novas E aqui eu botei o nível de educação. Se eu quero que ele já pegue e já vá fazendo, ou que são, tipo, os valores do Area Live. Se ele pode ser desligado, que ele vai parar de falar. Ó. Vai mudar e ele não vai falar mais, ó. Atualmente, Porque eu desliguei, botei aqui no desligar. Agora eu vou ligar e ele vai voltar a falar. Nível de educação pop e app batendo. Ai, fala, querido. Atualmente, você está em um pop-up batendo dentro de uma lista para mostrar uma lista de opções. 5. Número pop link HTTP. Eu ainda não sou mestre em VoiceOver. Mas vocês conseguiram entender mais ou menos assim como é que funciona o negócio. Eu espero. Então, assim, eu vou mostrar para vocês aqui só o código-fonte, como é que ficou aqui. Outra aplicação disso aqui, por exemplo, numa lista de fotos de galeria. Geralmente a gente tem aquela galeria com endless scroll, né? Que você carrega as primeiras, tipo Google Images. Você carrega primeiro umas 20 linhas, aí chegou no fundo, ele carrega mais, e vai carregar mais. Aí é um tipo de aplicação. E aqui, ó, onde tem o message, eu coloquei um Area Live do tipo assertive que está sendo tipo mudado por isso aqui, ó, se eu não me engano. Não, aqui. Tem algum lugar que está mudando. É aqui, ó. Mudei, só está um pouquinho lento. Ó, rude. Que é o valor que eu queria que ele lesse com que tipo de educação. Por isso que está escrito nível de educação. Você quer que ele leia aquela atualização. Então, tem vários tipos de educação para ler aquela atualização dinâmica também. Então, aqui
no meu spam, que não tem valor semântico nenhum, eu já defini que ali dentro daquele spam eu vou ter um conteúdo dinâmico sendo atualizado por algum script. Ou por script, né? Então, área live, ele faz isso. Muito simples, é só praticamente isso. Esses outros aqui, eles são tipo para configurar, vocês vão pesquisando. Vai, eu tenho 2 minutos. Ok, vamos lá. Atributos drag and drop para arrastar e colar, então eu consigo dizer qual é o estado daqueles lá, tipo, que nem Google Drive, que consegue arrastar e tal. Esse aqui eu não fiz um exemplo, porque eu não consegui mostrar um exemplo decente que funcionasse com a IARIA, porque tem exemplos. Esse da faculdade de Illinois, ele foi escrito acho que em 2011. Então, tipo, o código não está muito bom e eles nunca mais deram manutenção. Mas eu prometo que eu vou colocar no meu GitHub uns exemplos legais de tudo isso aqui que eu falei. E tem os atributos de relationship, que eles fazem associações entre elementos, que podem ser determinados a partir de uma estrutura de documento. Isso aqui foi o que eu falei, por exemplo, eu posso pegar uma div e dizer que ela é descrita, o que tem naquela div é descrita por o que está dentro de outra div. Área label também, eu posso dizer que o label daquela div que fazer conta que era para ser tipo um label mesmo, tag label. E aí não deu para usar tag label, botamos um spam. Aí eu preciso dar uma descrição daquela tag label. Aí eu posso usar o área label. Acho que eu tenho um exemplo aqui, vamos ver. Ah, tá. Deixa eu voltar, deixa eu pegar esse aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, esses campos aqui, eles são obrigatórios. Só que esse exemplo aqui, ele só funciona no Firefox, porque eu não sei o que aconteceu com o Chrome, ele não funciona. Até já deixei meio aberto aqui. O que acontece? Esses campos aqui são obrigatórios. Aí, quando o cara está passando com o foco aqui, ele vai dizendo assim, nome, input, entrada de texto, campo obrigatório, viu? Ele vai falar isso porque aqui nesse input, eu estou com área described by complementar. Quem é o complementar? É minha div. Nossa, deve estar minúscula a letra, né? Deixa eu ver. Opa. Não aumenta aqui. Droga. Mas aqui, ó, eu tenho um P complementar, que é aquele carinha aqui, ó, que tem o ID. E aqui eu tenho uma informação. E aqui eu fiz essa relação. A div, o elemento que tem o ID complementar, vai descrever a peculiaridade daquele campo. Isso aqui é muito útil para caso... você tem que preencher esse campo, uma senha com letra maiúscula, letra minúscula, 3 caracteres de número numérico e um ponto, não sei o quê. Então, tipo, isso é interessante para fazer esse tipo de dica, sabe? Vou ver se vai funcionar bonitinho aqui. Formulários, janela, nome, campo obrigatório, view. Identifique-se, texto possui foco de e-mail, campo obrigatório, view. Identifique-se, campo obrigatório, view. URL, campo obrigatório, view. Identifique-se, e-mail, campo obrigatório, view. Nome, campo obrigatório. Eu não sei porque ele está falando 2 vezes identifique-se, é porque isso aqui é o legend do Field Set, daí ele fica, tipo, fazendo essa associação. Tipo, os leitores de tela, eles têm que fazer ainda uma leitor de tela, não. É o leitor de tela, os navegadores, eles recém estão sendo obrigados a implementar o ARIA por causa dessas, que agora virou uma recomendação. Então, tipo, agora ele se vê assim, a gente vai ficar para trás se a gente não implementar isso do jeito direito, porque ainda não está assim tão bom, mas as pessoas com deficiência, elas conseguem usar, elas têm muito mais habilidade que a gente, que é super limitado aos recursos visuais. Ok. E por que a gente tem que fazer acessibilidade na web? Porque a gente tem 1 bilhão de pessoas, vocês têm noção do que é esse número? 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, segundo a ONU. É uma estimativa aproximada, pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas acho que deve ter muito, tipo, uns 200 mil a mais, 200 milhões a mais. 55 milhões, 623 mil, 910 pessoas
Da onde é esse número? Isso aqui é o número de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência. 45 milhões. É praticamente, aqui eu botei 24%, mas é 24,9%. Um quarto da população brasileira tem algum tipo de deficiência, segundo o censo do IBGE de 2010. E existe mais de 500 mil pessoas no Brasil que não conseguem enxergar de modo algum. Então, é muita gente. Isso que o censo tem uma amostra limitada, ele não faz todo mundo, assim. Aqui no evento, eu vi, pelo menos, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência motora. Tipo, não é uma coisa, assim, de outro mundo, sabe? Ah, só tem na África. Não, nada a ver. Não, isso é uma coisa aqui, agora, gente. É nosso, é da sociedade, é uma coisa nossa. Inclusive... Bom, depois eu continuo assim, inclusive, o W3C Brasil está começando a lançar uma série de fascículos sobre como fazer acessibilidade na web, que é a cartilha de acessibilidade na web. Se vocês procurarem no Google, vai achar lá, cartilha de acessibilidade na web do W3C Brasil. Inclusive, ela está em HTML, com código-fonte no GitHub, se vocês quiserem contribuir com melhoria de código. Lá tem uma série de explicações bem básicas, assim, por que a gente tem que fazer, quais são os índices, não sei o quê. E aqui eu até coloquei quem se beneficia com a acessibilidade. Eu não decorei aqui, tipo, tudo, porque são, tipo, muitas pessoas. Então, aqui, na acessibilidade, a gente pode, tipo, uma pessoa cega, um cara que ele é cego e sem braço, tipo, ele tem deficiência motora e visual, como é que ele vai usar o computador? Existem pessoas assim, e elas usam só via comando de voz. Uma pessoa que tem, tipo, paralisia cerebral e grandes limitações motoras. Outra pessoa, uma criança que tem algum tipo de... Não... Outra pessoa que tem algum tipo de paralisia também motora, dificuldade motora. Uma pessoa que é tetraplégica, ela não mexe nenhum membro, só a cabeça. Eles têm um dispositivo que você põe assim na cabeça e ele vai assim com um ponteiro, vai digitando letrinha por letrinha. Aqui, uma criança em fase de aprendizagem. Uma mulher que não tem muito conhecimento de web, mas ela gosta de contribuir. Todo esse tipo de pessoas, um menino com educação à distância, todas essas pessoas de idade, uma criança em fase de aprendizado, todos esses tipos de pessoas também são beneficiadas com essa acessibilidade. Principalmente as pessoas que não têm habilidade com o computador são beneficiadas pelas as recomendações de acessibilidade para a web. Claro que existem mais recomendações de design, de acessibilidade, existem outros tipos de recomendações maiores, mas para fazer tecnologia web, tem as do W3C. Qualquer pessoa, em algum momento da vida, vai precisar de acessibilidade. Eu estou passando por uma deficiência temporária, eu não posso ficar de pé muito tempo, eu não posso me locomover rapidamente, eu não posso subir escada. E tornar o mundo acessível é um compromisso de todos. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Fica a dica. E obrigada, pessoal. Qualquer dúvida aí, falem. A gente tem agora os 5 roteadores das 5 primeiras perguntas. E esse é o meu Twitter, meu e-mail, meu GitHub é a mesma coisa, meu site é a mesma coisa, Vanessa Mietonini. E é isso aí, estamos aí, pessoal. As 5 primeiras questões, tem tempo? Não? Então, vamos fazer assim. Quem anotou, vamos ali fora ou vamos ali no stand do Nick? Vamos ali no stand do Nick, rapidão, e aí, os 5 primeiros que estiverem ali, aqui tem adesivo, botam, não esqueçam. Tem mais umas coisinhas também.